Hello, hello! Aqui é Jaqueline Mello, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do workshop Habilite-se Já. Nesse vídeo, a gente vai começar a falar sobre quais são as 3 etapas que você tem que trilhar para alcançar a fluência em inglês e a almejada habilitação pelo Exército Brasileiro. E se por acaso você ainda não viu o primeiro vídeo aqui do workshop, aqui em cima do vídeo tem uma barra de navegação que você pode usar para voltar e assistir o primeiro vídeo. É essencial que você assista o primeiro vídeo do workshop para você entender o que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então, se por acaso você ainda não viu o primeiro vídeo, volta lá, assiste o vídeo e depois vem para cá. E caso você já tenha visto o primeiro vídeo, daí sim, continua aqui comigo. Como eu disse, hoje a gente vai começar a falar sobre as 3 etapas até a habilitação em todos os níveis, até a fluência plena. Antes de falar sobre a parte mais prática de estudo e aprendizagem, eu preciso te falar um pouquinho sobre a prova de habilitação do Exército, para você entender como a metodologia que eu montei está estruturada. Vale lembrar que não existe nenhum segredo mágico que vai te fazer passar na prova sem saber falar inglês. Eu não estou aqui vendendo gabaritos, eu estou te ensinando o método mais adequado, rápido e eficaz para aprender inglês e, consequentemente, ser aprovado na prova. Afinal, já pensou a dificuldade que seria uma pessoa ser aprovada sem saber falar inglês? Chega lá na missão internacional e é perigoso até colocar a própria vida e a vida de outras pessoas em risco por falhas na comunicação. É muita responsabilidade. Por isso, eu não tô aqui para brincadeira não, vamos falar sério. As provas de habilitação são divididas em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. E cada nível está dividido em 4 provas, uma para cada habilidade, que são: número 1, compreensão leitora, com textos de interpretação e questões de múltipla escolha. 2, compreensão auditiva, com áudios de diferentes sotaques e questões de múltipla escolha. 3, expressão escrita, em que eles te dão um tema e você precisa escrever um texto, uma redação, sem nenhuma consulta. Número 4, expressão oral, em que você faz uma videoconferência com os aplicadores da prova e precisa falar só em inglês, se apresentar, responder perguntas ou qualquer outra coisa que eles te pedirem. Você precisa de 70% de aproveitamento para ser habilitado em uma habilidade específica. Então, você pode ser aprovado na prova de compreensão leitora, mas não ser aprovado na prova de compreensão auditiva, por exemplo. Tudo depende do seu rendimento em cada habilidade específica. Bem, no primeiro vídeo desse workshop, eu expliquei os conceitos de input e output, lembra? Input é tudo que entra no seu cérebro, tudo que você lê e ouve. E output é tudo que você produz, falado ou escrito. Pois bem, nas provas de habilitação, você não consegue se inscrever para todas as habilidades ao mesmo tempo. Primeiro, você precisa ser aprovado na prova de compreensão leitora, para depois fazer a prova de expressão escrita, redação. E primeiro, você precisa ser aprovado na prova de compreensão auditiva, para depois fazer a prova de expressão oral, de fala. Ou seja, eles seguiram a ordem de primeiro input, depois output. Por isso, o ideal é que você também divida os seus estudos por habilidade: leitura, audição, escrita e fala, de modo que todas as habilidades recebam a mesma atenção, já que todas serão, mais cedo ou mais tarde, cobradas. Então vamos lá. Etapa 1, sobrevivência. Na primeira etapa, você precisa aprender um mínimo para sobreviver em um país que tem como língua materna o inglês, ou seja, precisa aprender a se apresentar, formar frases básicas, fazer perguntas, falar sobre seu trabalho, sua origem, ter uma noção de geografia, de direções, falar sobre coisas que você precisa, fazer uma compra no supermercado, saber o nome das comidas, dos objetos pessoais, comprar uma roupa numa loja, ou seja, coisas do dia a dia que todos precisam fazer para simplesmente sobreviver. E se você é iniciante em inglês, nessa etapa o ideal é utilizar a técnica da imersão controlada. E o que significa isso? Bom, quando você realmente se muda para um país de língua inglesa, você fica em imersão nessa língua. Não tem como fugir, é inglês 24 horas. Mas você consegue imaginar como pode ser desesperador ficar em um ambiente em que você não entende nada e ninguém te entende? É mais ou menos isso que muitas pessoas passam em escolas tradicionais em que o português é proibido, como aconteceu comigo.
Mas nessa técnica você não precisa ignorar o português. Pelo contrário, estamos no Brasil e por isso o português vai ser seu auxílio, braço forte, mão amiga nessa primeira fase. Então você pode sim utilizar um dicionário bilíngue, inglês-português, e traduzir o que quiser até adquirir o conhecimento básico para que somente na segunda etapa consiga entender um dicionário monolíngue que tem explicações somente em inglês. Bom, a técnica da imersão controlada consiste em inserir o inglês gradativamente e retirar as traduções gradativamente, sem desespero, sem pânico e sem constrangimentos. A técnica de imersão controlada vai permear todos os seus estudos da primeira fase. Lembra que eu falei no vídeo anterior que existe um estudo consciente, formal, e um estudo inconsciente, informal? Pois bem, primeiro vamos falar sobre o estudo formal, consciente, e eu vou te explicar a técnica de dissecar sentenças. Vamos falar então sobre a habilidade número 1, leitura. Primeiro, você vai precisar de um dicionário bilíngue, inglês-português. Se for online ou aplicativo, é até melhor porque aí você tem acesso à pronúncia das palavras. E também vai precisar de tipos variados de textos básicos que encontramos no nosso dia a dia, como panfletos, banners, cartão postal, e-mail, menu de restaurante, texto de blog, redes sociais, fóruns, sites. Então aí você vai utilizar a técnica de dissecar sentenças. Primeiro, você vai ler o texto e identificar todas as palavras novas, as palavras que você não conhece. Aí você procura no dicionário e pronto? Não! Você vai pesquisar essa palavra no dicionário e do dicionário você vai pegar 3 informações. Primeiro, a definição dessa palavra, ou seja, o significado. Segundo, a pronúncia dessa palavra e vai anotar a pronúncia de um jeito que você entenda. Por exemplo, imagina que você encontra lá a palavra fine. Aí você vai anotar o que significa. Fine significa bem, legal. E depois você vai anotar a pronúncia. Poderia anotar mais ou menos assim, ó. Fine. E terceiro, vai anotar uma frase de exemplo com essa palavra. A frase de exemplo é essencial para que você lembre das palavras sempre dentro de um contexto e jamais de forma isolada. E uma vez que você tiver, então, a palavra, a definição dessa palavra, a pronúncia e uma frase de exemplo, você vai colocar todas essas informações em um SRS, que significa Spaced Repetition System, ou em português, Sistema de Repetição Espaçada. O sistema de repetição espaçada é basicamente uma técnica de estudos que faz com que você não esqueça daquilo que aprendeu. E funciona da seguinte maneira: quando você aprende uma informação nova, como uma palavra em inglês, existe uma coisa que se chama curva do esquecimento. Conforme o tempo vai passando, você vai aos poucos esquecendo daquela informação. E depois de alguns dias, você esquece completamente. E é por isso que é muito comum você aprender uma palavra nova em inglês e esquecer essa palavra daqui uma semana. Isso acontece justamente porque você chegou ao final da curva de esquecimento. Só que agora é que vem o pulo do gato. Se você revisar essa informação, ou seja, se você reestudar essa palavra que você aprendeu no final da curva de esquecimento, ou seja, quando você está quase esquecendo, você reinicia a curva. E quando você reinicia essa curva, você deixa ela maior e mais forte. Ou seja, se inicialmente ia demorar 7 dias para você esquecer uma palavra nova, aí você vai lá no 6º dia, quando você já está quase esquecendo, e você revisa essa palavra. Agora não vai demorar mais 7 dias para você esquecer, vai demorar 15 dias, porque a curva do esquecimento ficou maior e mais forte. E aí, se no 14º dia desses 15 dias você revisar de novo, agora vai demorar 30 dias para você esquecer, e depois 60 dias, e depois 90 dias. E assim por diante. Essa é a mágica da repetição espaçada. Ela vai garantir que você não esqueça daquilo que aprendeu. Então, você deve repetir esse processo de dissecar sentenças com diferentes gêneros textuais, diferentes assuntos, para aprender palavras novas e frases contextualizadas. E lembre-se, sempre anotando tudo no seu SRS. Bom, no dia da prova de compreensão leitora, você não pode utilizar nenhum tipo de dicionário. Você precisa já ter aprendido um número de palavras suficiente e por isso o SRS é tão importante. Quanto mais palavras, expressões e frases você aprender, mais rápido será aprovado. Ah, e uma dica importante: no dia da prova, lembre-se de observar todos os detalhes do texto, incluindo imagens, títulos, fonte de onde foi tirado, porque os pequenos detalhes podem te ajudar a ativar a memória e compreender melhor o texto em geral.
Habilidade 2, audição. Bom, depois que você já aprendeu ou lembrou o significado de algumas palavras no texto inicial, você já tem algum conteúdo no seu cérebro para partir para a sessão de listening, de audição. O ideal é que você utilize um áudio em inglês do mesmo tema do primeiro texto que você estudou, para continuar no mesmo assunto, porque assim é muito provável que palavras se repitam, se o texto e o áudio forem mais ou menos do mesmo tema. Por exemplo, se você leu e analisou palavras de um menu de restaurante, você deve agora estudar um áudio que contenha um diálogo de alguém em um restaurante pedindo comida. Então vamos lá, você pega o áudio e primeiro você vai ouvir esse áudio e fazer anotações de tudo que você conseguiu entender. Qual o tema principal, algumas informações específicas. Em seguida, você deve pegar o script, ou seja, o texto contendo tudo que as pessoas falaram no áudio. O script geralmente é disponibilizado junto com o arquivo de áudio em sites para estudantes de inglês. Então, você vai ouvir novamente o áudio junto com o script escrito e novamente utilizar a técnica de dissecar sentenças, marcar todas as palavras e frases novas, procurar no seu dicionário bilíngue, anotar o significado, a pronúncia, uma frase de exemplo e passar tudo para o seu SRS. Depois que já tiver estudado todo o script, é hora da repetição. Você precisa ouvir esse áudio novamente muitas e muitas vezes para começar a internalizar, a memorizar a estrutura do inglês, a pronúncia, a ordem das palavras. Não é difícil, você só precisa separar um momento do seu dia para fazer isso. O ideal é no mínimo meia hora. Agora, para praticar especificamente para a prova, é importantíssimo que você tenha contato, escute e estude áudios de pessoas que falam inglês com diferentes sotaques, americano, britânico e até mesmo pessoas não nativas falando inglês, o que chamamos de inglês universal, pois na prova de compreensão auditiva eles costumam utilizar áudios de diferentes sotaques e se o seu ouvido não estiver habituado, isso pode te atrapalhar. É interessante também que você faça exercícios com áudios, com perguntas sobre esse áudio. E aí tem duas estratégias. Você precisa testar e ver qual funciona melhor para você. A primeira é dar uma olhada nas questões rapidamente antes do áudio, antes de ouvir o áudio, para ter uma noção de qual será o assunto. E aí você já vai começar a ativar no seu cérebro todo o conteúdo anterior que você já estudou sobre aquilo. A segunda estratégia é simplesmente fechar os olhos e se concentrar totalmente no áudio, mas totalmente mesmo. E só depois de ouvir tudo partir para as perguntas. Teste as duas maneiras, veja em qual que você consegue acertar mais. Bom, a fase de input já está quase concluída. O que vem a seguir é a parte que você produz. São as habilidades de escrita e fala. Só que a gente vai ter que deixar para o próximo vídeo, porque hoje já teve bastante informação, né? Tem que dar um tempinho para você digerir tudo isso aí. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!